Uma festa de gala deslumbrante se transforma em caos quando a esposa grávida de um milionário é humilhada em frente às câmeras pelo marido e sua amante. O que começa como um momento de traição se torna a faísca de uma das mais poderosas reviravoltas de sorte que você já viu. Porque esta mulher não é apenas uma esposa. Ela é a verdadeira dona do império que tentaram roubar dela. O que se segue é uma história de vingança servida com elegância, justiça entregue em silêncio e força nascida da dor. Fique conosco, porque o momento em que ela sorri e se despede dos dois vai te deixar sem palavras. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto da Sky Tower, refletindo em cada brilho de vidro e ouro dentro da sala de reuniões. Era o tipo de lugar onde o poder tinha seu próprio eco. Os repórteres esperavam no corredor com as câmeras prontas. O nome da empresa, Henderson Global Holdings, brilhava em uma enorme tela digital atrás da longa mesa de mármore. No lado oposto, sentava-se Olivia Henderson, grávida de 7 meses, vestindo um vestido suave, cor de marfim, que roçava o chão. Sua mão repousava delicadamente sobre a barriga. O tecido pálido reluzia levemente a cada movimento, como o luar sobre água calma. Seu cabelo escuro, cuidadosamente preso, emoldurava um rosto que antes sorria facilmente, mas que agora exibia apenas uma força silenciosa. Ao seu lado, Ethan Henderson, seu marido, o CEO, ajeitava suas abotoaduras como se os próximos minutos fossem apenas mais um anúncio de negócios. Sua gravata estava perfeitamente reta, sua mandíbula tensa, seus olhos vazios após semanas de segredos. Do outro lado da mesa estava Sienna Cole, a diretora de marketing da empresa e amante de Ethan. Ela usava um vestido de seda preto, irradiando confiança em cada gesto, como se já soubesse que havia vencido. Um silêncio tomou conta da sala quando Ethan pigarreou. Sua voz quebrou a quietude como uma rachadura no vidro. "Obrigado a todos por virem", ele começou. Houve uma mudança de direção. Com efeito imediato, Olivia e eu seguiremos caminhos separados. Vou dar entrada no pedido de divórcio. As palavras ficaram suspensas no ar como um tiro. Cadeiras rangeram. Alguém ofegou. Uma caneta rolou pela mesa e caiu no chão. Olivia não se moveu. Seus dedos apertaram levemente sobre a barriga. Seu pulso permaneceu firme. Seu olhar seguiu fixo no homem em quem ela um dia confiou completamente. Ethan continuou com um tom polido, mas frio. "Nossas vidas tomaram rumos diferentes. É melhor para nós dois. Quero que essa transição seja a mais profissional possível." Ele se virou para Sienna, e aquele pequeno gesto, o olhar, o leve sorriso, bastaram para revelar toda a verdade. Sienna deu um passo à frente. Seus saltos ressoaram sobre o mármore. O aroma de seu perfume preencheu o ar, pesado e doce. Ela colocou sua mão perfeitamente cuidada no ombro de Ethan e disse com uma voz suave, mas cortante: "Às vezes as pessoas precisam parar de fingir. É hora de viver com honestidade." As câmeras piscaram do corredor. As portas de segurança haviam ficado entreabertas. Os repórteres capturaram cada segundo. Finalmente, Olivia falou com uma voz serena, quase terna: "Você a escolhe. Aqui, na frente de todos." Ethan hesitou, mas o orgulho impulsionou suas palavras. "Eu escolho o que é certo para mim." Ela assentiu uma vez. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso, embora seus olhos brilhassem com lágrimas contidas. "Certo para você," ela repetiu suavemente. Claro, o silêncio que se seguiu foi insuportável. Até o zumbido do ar-condicionado pareceu parar. Os olhos de Sienna brilhavam,
triunfantes. Ela se virou para os membros do conselho. Vocês não podem nos impedir, disse com orgulho. O futuro desta empresa já está mudando. Suas palavras cortaram o ar. Alguns funcionários trocaram olhares, sem saber se deviam ficar ou ir. Olivia olhou ao redor da sala que ela mesma havia projetado anos atrás. Cada pintura, cada escultura, cada superfície polida tinha sido escolhida por ela. Antes, representavam uma aliança. Agora, um campo de batalha. Ela se levantou lentamente. Seus movimentos eram cuidadosos, firmes, deliberados. O peso de sua gravidez tornava cada passo mais pesado, mas sua presença preencheu a sala com algo mais frio que a raiva. Era controle. Ela juntou os documentos à sua frente, empilhou-os com ordem e disse com suavidade: Então, deixem-me esclarecer uma coisa. Seja o que for que vocês pensem que os espera, espero que estejam preparados para enfrentar isso. Ethan franziu a testa. Olivia, este não é momento para dramaticidade. Os olhos dele se encontraram, firmes e inabaláveis. Não, Ethan. Este é o momento da verdade. Ela baixou o olhar por um instante, passando os dedos pela superfície da mesa onde anos atrás havia assinado seu primeiro contrato com ele. Em seguida, levantou a cabeça e encarou os olhares curiosos do conselho. Durante 12 anos, disse com calma, eu construí esta empresa ao seu lado. Cada decisão que você tomou, eu a financiei, a apoiei e a protegi. Mas hoje aprendi algo valioso. Os repórteres já haviam aberto as portas completamente. As luzes vermelhas de gravação piscavam de todas as direções. E o que é isso? Perguntou Ethan com impaciência. O sorriso de Olivia era leve, mas impossível de quebrar. Que às vezes, permitir que as pessoas mostrem quem elas realmente são é o maior presente de todos. A sala permaneceu congelada em silêncio. O único som era o de sua respiração lenta e calma, o som de alguém que já havia decidido como aquela história terminaria. Ela pegou sua bolsa, colocou uma mão protetora sobre a barriga e se dirigiu à saída. Os saltos de seus sapatos ressoaram 1, 2 vezes, em meio ao silêncio. Atrás dela, Sienna sussurrou para Ethan. Ela vai embora logo. Você vai ver. Mas ninguém na sala notou a pequena câmera de segurança que brilhava no canto, sua luz vermelha fixa e constante, capturando cada segundo. Era a mesma câmera que Olivia havia instalado pessoalmente meses atrás, após uma conversa tranquila com sua assessora jurídica. Ao sair para o corredor cheio de flashes e murmúrios, ela não olhou para trás. Sua voz, baixa e firme, ficou flutuando no ar, como uma promessa de que ele gravaria aquilo em tudo. E no mais profundo de seu ser, ela sabia a verdade. O mundo acabara de presenciar o começo da queda dele, não a dela. As pesadas portas de vidro da sala de reuniões se fecharam atrás de Olivia com um clique suave. Durante alguns segundos, ninguém falou. O som de seus passos se desvaneceu pelo corredor de mármore, substituído pelo zumbido leve dos dutos de ar e pelo ruído distante dos repórteres gritando lá fora. Lá dentro, a atmosfera era sufocante. Parecia que todo o oxigênio havia sido drenado da sala. As mesmas pessoas que se levantaram e aplaudiram Ethan em cada reunião trimestral agora evitavam olhá-lo. Ninguém o felicitou. Ninguém se moveu. Sienna quebrou o silêncio primeiro. Ela afastou uma mecha de cabelo escuro para trás da orelha e forçou um sorriso. Saiu bem, não saiu? Sua risada soou trêmula, aguda. Era o tipo de risada que as pessoas usam para esconder o medo. Ethan não disse nada. Endireitou o paletó, fingindo checar o relógio, mas suas mãos tremiam levemente.
Sua mente repetia a imagem do rosto de Olivia, calmo, quase demais calmo, pouco antes de sair. Aquele olhar o inquietava. Não era derrota. Era outra coisa. Algo mais frio. Do outro lado da mesa, os membros do conselho começaram a sussurrar entre si. Alguém tossiu. Outro tirou uma foto dos documentos de divórcio que ainda jaziam sobre a mesa, com a tinta mal seca. A luz dourada das janelas mudou quando uma nuvem passou, escurecendo a sala. No corredor, Olivia avançava devagar, seus saltos agora silenciosos sobre o carpete. A cada poucos passos, ela parava para acalmar a respiração. O bebê deu um pequeno chute, lembrando-a da vida frágil que carregava dentro de si. Ela colocou a palma da mão sobre a barriga. "Está tudo bem", sussurrou. "Estamos bem. Sempre estaremos." Seu motorista já esperava ao lado do elevador, sem saber se devia falar. Ela apenas assentiu uma vez. "Leve-me para casa", disse suavemente. Em seguida, como se corrigindo, acrescentou: "Não, para a casa do meu pai." De volta à sala de reuniões, Siena serviu-se um copo d'água. Seus dedos, perfeitamente cuidados, tremiam o suficiente para fazer o vidro tilintar. Forçou outro sorriso, tentando aliviar o ambiente. Ela vai se acalmar. Ela sempre se acalma. É a natureza dela. Ethan parecia distraído, embora seus pensamentos estivessem em outro lugar. A maneira como Olivia o olhou, sem raiva, sem lágrimas, o perturbava profundamente. Não era a reação que ele esperava de uma mulher que acabara de perder seu casamento. Era como se ela soubesse de algo que ele não sabia. "Senhor", disse com cautela um dos assistentes, "devo contatar a imprensa? Eles estão pedindo uma declaração oficial sobre o divórcio." Ethan levantou a vista bruscamente. "Nenhuma declaração. Ainda não." Ele caminhou até a janela e observou a cidade. Daquela altura, as pessoas pareciam formigas cruzando linhas de luz. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu alto. Sentiu-se exposto. Siena se aproximou e passou um braço pela cintura dele. "Está tudo bem, Ethan. Ela vai assinar o que você quiser. Está grávida. Não arriscará uma briga agora." Sua voz soava segura, mas seus olhos se moviam com nervosismo em direção à porta. Ela temia Olivia mais do que queria admitir. Em outra parte do edifício, a equipe de limpeza começou a arrumar o corredor por onde Olivia havia passado. Uma folha de papel havia caído de sua pasta, um documento legal não assinado com suas iniciais cuidadosamente impressas no topo. Ninguém se atreveu a tocá-lo. Podiam sentir que algo importante estava se desenrolando. Algo maior do que uma simples disputa familiar. Olivia sentou-se na parte de trás do carro, olhando pela janela fumê enquanto a cidade passava. Cartazes com o rosto de seu marido enchiam as ruas. Ethan Henderson, visionário do ano. Ela se lembrou da noite em que tiraram aquela foto. Ela estava lá, grávida de seu primeiro filho. Ele havia pegado a mão dela sob as luzes e sussurrado que o império deles seria nosso para sempre. Agora, essas mesmas luzes piscavam frias contra seu reflexo. Ela desviou o olhar e observou o horizonte desaparecer atrás dela. Na mansão Henderson, o pessoal abriu a porta em silêncio. Eles já haviam visto os alertas de notícias. Olivia passou por eles sem falar e subiu as escadas em direção ao seu quarto. Cada passo parecia mais pesado. Quando chegou ao topo, sentou-se na beira da cama e soltou o cabelo. As ondas escuras caíram sobre seus ombros. O quarto estava cheio de luz, mas parecia vazio. O aroma do perfume do marido ainda pairava fracamente no ar. Ela abriu uma gaveta e pegou uma moldura de prata. Dentro havia uma foto do casamento deles. Ele sorria, a mão dele sobre a dela. A imagem parecia ser de outra vida.
Seu telefone vibrou ao lado dela. Era uma mensagem de sua advogada pessoal, Marian Lee. Vi as imagens. Você está bem? Olivia digitou devagar. Sim. Prossiga com o próximo passo. Todos os documentos estão prontos. Ela largou o telefone e respirou fundo. O bebê se moveu novamente, um pequeno bater sob suas costelas. Ela sussurrou. Você terá uma vida diferente. Eu prometo, M6. Enquanto isso, Ethan e Sienna saíam juntos da torre, posando brevemente para as câmeras, antes de entrar na limusine. A imprensa o cercava, gritando perguntas. Senhor Henderson, é verdade que sua esposa ainda possui ações da empresa? Senhorita Cole, vai se mudar para a suíte executiva? Sienna sorriu e disse, sem comentários. Mas seus olhos brilhavam com triunfo. Ethan forçou um sorriso para as câmeras, embora, no fundo, uma inquietação o consumisse. Ele não conseguia parar de pensar no olhar de Olivia antes de ir embora. Não havia medo em seus olhos. Apenas certeza. Enquanto o carro dele se afastava, um repórter olhou para o seu telefone confuso. Um alerta de última hora acabara de surgir em uma grande rede de negócios. Olivia Henderson, vista saindo com arquivos confidenciais da sede. Esse detalhe circularia em poucas horas, gerando especulações de que ela ainda tinha controle sobre algo crucial. Na fazenda de seu pai, nos arredores da cidade, Olivia caminhou pelos portões cobertos de rosas brancas. A velha mansão se erguia imponente, sua fachada desgastada, mas digna. Seu pai a havia construído décadas atrás, muito antes de o império de Ethan existir. O mordomo a recebeu com uma reverência. Bem-vinda em casa, senhora Henderson. O Sr. Shaw está esperando. Obrigada, Martin. Ela entrou no escritório onde seu pai, Thomas Shaw, estava sentado atrás de uma mesa coberta de pastas legais. Ele levantou o olhar, seu rosto sério, mas sereno. Eu vi a transmissão ao vivo, ele disse. Você agiu bem, não perdeu o controle. Eu terminei de fingir, pai, ela respondeu em voz baixa. Ele assentiu, empurrando uma pasta em direção a ela. Então, é o momento. Estes documentos transferem a propriedade total de suas ações de volta para o seu nome. Você nunca as cedeu de fato, apenas permitiu que ele as administrasse. Ela pegou a caneta, sua mão agora firme. Enquanto assinava, o peso que ela carregara por meses começou a desaparecer. Quando levantou a vista, seu pai sorriu levemente. Ethan logo perceberá o que acabou de perder. Olivia exalou suavemente com os olhos brilhantes. Ele já percebeu. Ela colocou uma mão sobre a barriga, sentindo o ritmo da vida sob sua palma. O silêncio da sala já não era pesado. Era tranquilo. Era o começo de algo novo. Lá fora, a luz do pôr do sol se espalhava pelo jardim. Pela primeira vez em anos, Olivia sentiu paz. Mas, na torre que Ethan um dia governou, os telefones começaram a tocar sem parar. Uma reação em cadeia já havia começado, e ele não tinha ideia de que a mulher que pensava ter deixado para trás ainda era a dona do império sobre o qual ele estava. O sol da manhã entrava pelas janelas da cobertura, tocando as paredes de vidro como um holofote. Ethan estava sentado à mesa do café da manhã, cercado por pilhas de jornais. Cada manchete trazia seu nome. O CEO anuncia divórcio da esposa grávida. O casal poderoso não existe mais. Olivia Henderson, vista saindo da torre com arquivos confidenciais. Ele folheava as páginas rapidamente, irritado. Os artigos o descreviam como um oportunista frio. Alguns até o chamavam de imprudente. Seu publicitário o havia avisado na noite anterior. Você precisa falar, Ethan. Se ficar calado, ela controlará a história. Agora, ele se preparava para fazer exatamente isso. Sienna entrou na sala vestindo uma de suas camisas. Seu cabelo estava um pouco despenteado,
seus lábios curvados em um sorriso confiante. Não deixe isso te afetar. As pessoas adoram drama. Em uma semana, vão passar para outra coisa. Ela serviu café e o beijou suavemente na bochecha. Ethan não sorriu. Você não entende como isso funciona. O conselho está nervoso. Os investidores querem tranquilidade. Ele pegou seu telefone e ligou para o diretor de comunicações. Prepare uma declaração. Algo curto. Honesto. Diga a eles que nos distanciamos, que foi mútuo, não mencione a gravidez. Do outro lado da linha, o diretor hesitou. Senhor, as imagens da reunião estão por toda parte. As pessoas viram tudo. Elas sabem que ela está grávida. A voz de Ethan endureceu. Então redirecione. Diga que estou sob estresse, que foi uma decisão difícil para o bem de ambas as partes. Ele desligou e esfregou as têmporas. Sua cabeça doía por falta de sono. Quanto mais ele tentava controlar a história, mais ela escapava. Sienna sentou-se à sua frente, mexendo o café lentamente. Você está exagerando. Ela não vai contra-atacar. Você disse que ela odeia conflitos. Ultimamente, ela está imprevisível, murmurou ele. Eu não gosto disso. Sienna se inclinou para a frente. Você tem a empresa, o conselho, os advogados. Ela não tem nada. O que ela poderia fazer? Ele não respondeu. No fundo, uma pequena parte dele sabia que aquilo não era verdade. Olivia nunca fazia as coisas com barulho, mas quando agia, as consequências eram definitivas. Do outro lado da cidade, no escritório de seu pai, Olivia revisava documentos ao lado de sua advogada, Marian. Sua expressão era serena, mas sua mente estava alerta. Ele já está falando com a imprensa, disse Marian. Está apresentando isso como um colapso emocional da sua parte. Estresse pela gravidez. Os olhos de Olivia se estreitaram levemente. Ele está transformando meu silêncio em fraqueza. Marian assentiu. Você quer que eu emita uma resposta? Olivia pensou por um momento e balançou a cabeça. Ainda não. Deixe-o construir a mentira dele. Quanto mais alto ele subir, mais forte será a queda. Ela se virou para a janela. O jardim brilhava sob o sol da manhã. Agiremos quando for a hora certa. Até então, cada peça deve estar em seu lugar. Mais tarde naquele dia, Ethan chegou ao escritório central para uma coletiva de imprensa. O hall principal estava lotado de repórteres, câmeras e luzes piscando. Ele sorriu para as câmeras, embora seus olhos estivessem tensos. Sr. Henderson, gritou um jornalista, é verdade que sua esposa ainda controla a maioria das ações? Ethan manteve um tom comedido. Olivia sempre apoiou a empresa. Sou grato pelos nossos anos juntos. Nossas vidas pessoais podem estar separadas agora, mas ambos queremos o melhor para o negócio. Você se arrepende da cena pública na sala de reuniões? Perguntou o outro. Ele hesitou, depois respondeu. As emoções se intensificam durante as transições pessoais. O importante é manter o foco no futuro. As perguntas continuaram chegando, cada vez mais incisivas. Ele respondeu a todas com a mesma calma ensaiada, escondendo o pânico sob suas palavras. Quando a coletiva terminou, ele voltou para seu escritório no último andar. Através das paredes de vidro, podia ver o horizonte da cidade se estendendo sem fim, mas, pela primeira vez, parecia distante. Sienna entrou, ainda radiante com as luzes das câmeras. Você estava perfeito, ela disse, sentando-se em sua mesa. Eles vão acreditar em você, eles sempre acreditam. Ethan se sentiu distraído. Eu espero que sim. Então, seu assistente entrou com uma pasta nas mãos. Senhor, isso chegou por malote interno. Está marcado como confidencial. Ele a abriu. Dentro havia uma cópia da estrutura acionária da empresa.
O documento mostrava uma mudança importante de participações sob o nome Olivia Shaw Henderson Holdings. Seu coração disparou. De onde veio isso? O assistente parecia nervoso. Foi enviado da fazenda Shaw pela equipe jurídica de sua esposa. O rosto de Ethan endureceu. Ele fez um gesto para que o assistente se retirasse e jogou o documento sobre a mesa. Ela está mentindo, disse. Ela não se atreveria. Sienna pegou o papel e o revisou rapidamente. Tem certeza? Isso parece oficial. Ela não pode tocar no meu cargo. O conselho nunca permitiria. Mas no fundo ele não tinha certeza. Ele pegou seu telefone e ligou para o advogado. Mark, preciso que você confirme uma coisa. Olivia alguma vez transferiu suas ações completamente para o meu nome? Houve uma pausa. Tecnicamente não, respondeu o advogado. Ela permitiu que você as administrasse como um fundo mútuo, mas a propriedade continuou em nome dela por questões de herança. Ethan ficou paralisado. Sentiu o ar faltar. Você está me dizendo que ela ainda controla mais de 60%? Sim, senhor. Ele desligou sem responder. O sangue sumiu de seu rosto. Sienna franziu a testa. O que isso significa? Significa, disse ele lentamente, que acabei de me divorciar da pessoa que possui tudo o que tenho. Ela olhou para ele, a confiança desaparecendo de seu rosto. Você está brincando? A sala ficou em silêncio, exceto pelo leve murmúrio do tráfego da cidade lá embaixo. Pela primeira vez, Ethan entendeu o poder silencioso por trás da calma de Olivia na sala de reuniões. Ela não havia perdido nada. Simplesmente o havia deixado caminhar para a própria ruína. Naquela tarde, ele apareceu em uma entrevista na televisão. O apresentador perguntou com voz suave. Alguns dizem que o silêncio de sua esposa fala mais do que qualquer declaração. Você tem uma mensagem para ela? Ethan sorriu para a câmera. Desejo-lhe paz. Ela sempre será parte da minha história. Sua voz soou suave, quase afetuosa, mas por dentro ele sentia que o chão se movia sob seus pés. Nas sombras da fazenda de seu pai, Olivia assistia à transmissão. A luz da televisão iluminava seu rosto com um brilho suave. Suas mãos repousavam sobre sua barriga. Ela sussurrou para o bebê. Ele ainda finge que tem o controle. Em seguida, pegou seu telefone e ligou para Marian. Apresente os documentos. Amanhã de manhã, iniciaremos a transferência. Ao longe, um trovão ecoou no horizonte. Para Ethan, a tempestade já estava a caminho, e para Olivia, seria o som do começo da justiça. A noite estava pintada de ouro. Os lustres de cristal brilhavam sobre o salão de baile do Grand Meridian Hotel, onde os mais ricos da cidade se reuniam para a gala anual de caridade para a inovação. As câmeras piscavam como estrelas, enquanto os convidados de gala e smoking enchiam o salão de mármore. No centro de tudo estava Sienna Cole, radiante e altiva, com um vestido de cetim preto que realçava cada curva. Ela segurava o braço de Ethan com posse enquanto caminhavam pelo tapete vermelho. Ele vestia um terno escuro sob medida, rosto sereno, mandíbula tensa. Os murmúrios começaram no instante em que eles apareceram. Aquela é ela, a nova. Ele não acabou de anunciar o divórcio? A esposa dele está grávida, certo? Sienna ouvia tudo, mas seu sorriso nunca vacilou. Ela se alimentava da atenção. Para ela, o escândalo não era vergonha, era prova de que havia vencido. Ela acenou com elegância para os fotógrafos e se inclinou para Ethan. Sorria, sussurrou. Estão olhando para nós. Ele obedeceu, embora as bordas de seu sorriso tremessem. Lá dentro, o salão resplandecia com luz de velas. O ar cheirava a champanhe e rosas. A música de um quarteto de cordas flutuava suavemente,
enquanto os convidados observavam o casal tomar assento na mesa principal. Na enorme tela sobre o palco, uma transmissão ao vivo mostrava os presentes da noite. Quando Sienna apareceu, um murmúrio percorreu a multidão. Ela desfrutou o momento. Ela havia passado anos trabalhando nos bastidores como diretora de marketing, invisível ao lado da esposa do multimilionário. Agora, estava no centro do palco. Quando o apresentador anunciou Ethan como convidado de honra, os aplausos foram educados, mas medidos. Ele se levantou e proferiu algumas palavras ensaiadas sobre inovação, liderança e comunidade. Mas, ao se sentar, Sienna se inclinou para ele e sussurrou: "Não aplaudem tão forte quanto antes, não é?" Ethan olhou para ela. "Tenha cuidado, Sienna. Esta noite não é sobre nós." "Ah, eu acho que é", respondeu ela com leveza, roçando a manga dele com os dedos. Do outro lado da cidade, na calorosa tranquilidade do escritório de seu pai, Olivia Henderson assistia à transmissão em seu laptop. O logotipo da festa brilhava na tela. Quando a câmera focou Ethan e Sienna, seus lábios se apertaram em uma linha fina. Ela não chorou, nem piscou. Sua advogada, Marian, estava sentada à sua frente, revisando documentos. "A exposição pública funciona para os dois lados", disse com calma. "Cada foto deles juntos fortalece seu caso. O caso deles não é mais um boato, é prova." Olivia assentiu. "Que continuem sorrindo. Quanto mais eles brilharem, mais claras serão as suas sombras." Na festa, a arrogância de Sienna atingiu seu ponto máximo. Quando um jornalista se aproximou da mesa durante o jantar, ela se inclinou ansiosa. "Senhora Cole, como se sente ao estar ao lado de um dos homens mais poderosos da cidade?" Ela levantou o queixo com orgulho. "Sinto que é o começo de algo real. Quando duas pessoas estão destinadas a ficar juntas, ninguém pode impedi-las." O jornalista arqueou as sobrancelhas. "Nem mesmo a esposa dele?" O sorriso de Sienna se aguçou. Principalmente ela. Suas palavras foram captadas por vários microfones. Em minutos, a frase se espalhou pelas redes sociais como fogo. "Ninguém pode nos impedir." Começou a ser trending topic antes que a sobremesa fosse servida. Na mesa, a expressão de Ethan escureceu. "Que diabos foi isso?" ele murmurou. Sienna deu de ombros. "Calma, é só uma frase. Um pouco de confiança não faz mal a ninguém." "Não é confiança, é arrogância", ele respondeu com rispidez. "E a arrogância atrai atenção. Do tipo errado." Ela riu suavemente. "Desde quando você se importa com isso? Você viveu da atenção por toda a sua carreira." Ele desviou o olhar, apertando a taça de vinho com tanta força que a haste trincou. Momentos depois, seu assistente atravessou a multidão e se inclinou para sussurrar em seu ouvido. "Senhor, há um problema. O departamento financeiro acabou de enviar um alerta. 2 sócios principais pausaram seus contratos." O peito de Ethan se apertou. "Pausaram?" "Sim, senhor, à espera de uma revisão interna. Citaram risco reputacional." Seu pulso acelerou. Ele olhou ao redor do salão cheio de luzes e risadas. Mas, de repente, o lugar se tornou sufocante. Sienna notou a mudança em sua expressão. "O que houve?" Ele olhou para ela com frieza. "Parabéns, sua frase acaba de nos custar milhões." Ela revirou os olhos. "Você está exagerando, é só drama empresarial. Vai passar." Mas Ethan sabia que não. O drama empresarial não passava quando os investidores ligavam para seus advogados. Enquanto isso, o telefone de Olivia vibrou. Ela olhou para a notificação. Última hora. CEO da Henderson enfrenta críticas de investidores após comentário de amante. Ela se recostou em sua cadeira, o rosto sereno, mas a mente alerta. "Está desmoronando mais rápido do que imaginei", disse em voz baixa. Seu pai levantou o olhar do jornal.
Um homem que troca lealdade por vaidade sempre faz isso. Naquela noite, o salão foi esvaziando lentamente. A banda recolhia os instrumentos, os garçons limpavam as mesas e as luzes douradas se atenuavam. Sienna permaneceu perto da saída, ainda posando para fotos com socialites. Sua risada ecoava sobre o mármore. Ethan estava perto do bar, os ombros rígidos, o olhar carregado de frustração. Quando Sienna finalmente se aproximou, colocou uma mão em seu peito. "Você se preocupa demais", ela brincou. "Você vai ver, amanhã as manchetes dirão que somos o novo casal poderoso." Ethan exalou, cansado. Amanhã as manchetes dirão algo pior. Ele a deixou lá, cercada pelo eco abafado dos aplausos. Quando voltou para sua cobertura, o horizonte da cidade não parecia mais uma vitória. Parecia exposição. Ele serviu uma bebida, olhou para seu reflexo na janela e viu um homem que tinha tudo, exceto controle. Ao fundo, Sienna checava seu telefone. Sua frase estava por toda parte. Os comentários se dividiam entre admiração e desprezo. Ela sorriu satisfeita. "Todos estão falando de mim", murmurou. Em outra parte da cidade, Olivia fechou o computador e colocou a mão sobre sua barriga. "Que falem", sussurrou. "Amanhã farei minha jogada." Lá fora, a chuva começou a cair, batendo suavemente nas janelas, como uma contagem regressiva silenciosa. Sienna acreditava ter conquistado o império. Ethan pensava que podia consertar sua imagem. Mas a mulher que ambos subestimaram já estava escrevendo a próxima manchete. Ao amanhecer, a história mudaria novamente. E desta vez, seria o nome de Olivia que apareceria em todas as telas. O amanhecer banhava o horizonte da cidade com uma luz pálida. Dentro da Torre Henderson, a tensão se adensava como neblina. Os funcionários evitavam cruzar olhares enquanto caminhavam rapidamente pelos corredores de vidro. Todos haviam visto as notícias. A frase da amante havia transformado a internet em um campo de batalha. Os investidores exigiam explicações, e as ações da empresa já haviam caído 4% antes da abertura dos mercados. Ethan estava em seu escritório, observando o mar de manchetes na grande tela digital. "Não podem nos impedir", deflagra pânico de investidores. Conselho questiona julgamento do CEO após escândalo. Esposa grávida possui a maioria das ações do Império Henderson. As palavras ardiam em seus olhos. Ele desligou a tela, seu reflexo o encarando do vidro escuro. Ele estava impecavelmente vestido, como sempre, mas a confiança tranquila que antes o acompanhava havia sido substituída por algo afiado e frágil. Ele apertou o botão do interfone. "Consiga-me uma reunião com o conselho, agora." Em menos de uma hora, 12 membros do conselho entraram na sala de reuniões. Suas expressões eram corteses, mas cautelosas. A maioria havia trabalhado com Olivia por anos. Ela era conhecida por sua elegância, sua inteligência e sua habilidade silenciosa de salvar Ethan de suas próprias decisões impulsivas. Sem ela, a empresa começava a parecer instável. Ethan se postou à frente da mesa. Sua voz soou firme, controlada. "Todos nós vimos as notícias. Elas estão exageradas. Minha vida pessoal não afeta o futuro desta empresa. Continuamos fortes." Um membro veterano do conselho, o Sr. Lang, pigarreou. "Com todo o respeito, Ethan, a confiança pública está ligada à estabilidade. Os investidores estão nervosos. Olivia Henderson continua aparecendo como acionista principal. Isso gera incerteza." Os olhos de Ethan se endureceram. "Estou resolvendo isso. Ela assinará o controle total em breve." Lang franziu a testa. "Você tem certeza disso?" Ethan sorriu fracamente. "Ela não tem escolha. Está grávida. Precisa de paz, não de guerra." A sala ficou em silêncio. As palavras pesaram no ar,
carregadas de arrogância. Alguns membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. Nesse exato momento, Olivia estava reunida com sua advogada no escritório de seu pai. A luz do sol entrava pelos janelões, brilhando sobre o serviço de chá de prata. Marian lhe entregou uma pasta. Está tudo pronto. Assim que enviarmos isso para a imprensa, a narrativa voltará a seu favor. Olivia abriu a pasta. Dentro havia fotografias, registros de horário e correspondência. Eram provas de que Ethan havia desviado fundos da empresa para financiar os projetos pessoais de Sienna. Os documentos eram claros, precisos, devastadores. Ela passou os dedos pelas bordas do papel e disse com voz serena: ele usou o dinheiro da empresa para impressioná-la. Agora, esse mesmo dinheiro o irá destruí-lo. Marian assentiu. Você deseja filtrar de forma anônima ou publicar com seu nome? Olivia fechou a pasta e sorriu levemente. Com o meu nome, não me escondo mais. De volta à torre, a reunião havia se tornado tensa. Ethan caminhava de um lado para o outro, visivelmente frustrado. Vocês acham que esta empresa existe por causa das ações de uma mulher? Eu construí este império. Sem mim, a Henderson Global ainda seria uma pequena startup. Lang respondeu com calma. Talvez, mas a percepção define o valor. E agora, a percepção está contra você. Ethan inclinou-se sobre a mesa, baixando a voz. Então vamos mudá-la. Eu mesmo ligarei para a mídia. Farei com que vejam a razão. Ele saiu da sala antes que alguém pudesse responder. Seu assistente correu atrás dele com um tablet na mão. Senhor, há um pedido de entrevista da CNBC. Eles querem ouvir sua versão dos fatos. Agende, ordenou Ethan, e prepare uma declaração. Quero deixar claro que esta empresa me pertence. 2 horas depois, ele estava sob as luzes do estúdio, com as câmeras apontando diretamente para ele. O entrevistador sorriu com cortesia. Senhor Henderson, há preocupação pública sobre sua liderança após os recentes acontecimentos. O que você responde àqueles que dizem que suas decisões pessoais estão afetando a integridade da empresa? Ethan se inclinou para a frente, com as mãos entrelaçadas e o tom controlado. Dediquei 15 anos para transformar a Henderson Global em uma das firmas mais respeitadas do país. As pessoas podem fofocar, mas os números não mentem. Nossos projetos continuam, nossas equipes continuam fortes e nosso futuro está assegurado. Essa é a verdade. O entrevistador assentiu. E sua esposa, Olivia Henderson? Os relatórios afirmam que ela ainda possui a maioria das ações. Ethan forçou um sorriso. Olivia sempre fez parte desta família, mas ela se afastou das responsabilidades empresariais, eu respeito. Ela precisa de descanso e eu lhe desejo o melhor. Soou correto, mas assim que as câmeras se desligaram, sua compostura se quebrou. Ele se virou para sua chefe de relações públicas. Como soou? Firme, ela respondeu, embora sua voz tremesse. Mas as redes já reagiram. As pessoas estão dizendo que seu comentário sobre ela precisar de descanso é condescendente. Ethan apertou a mandíbula. As pessoas distorcem tudo. Ao retornar ao seu escritório, os telefones não paravam de tocar. O departamento jurídico, a equipe financeira, os jornalistas. Seu mundo girava mais rápido do que ele podia controlar. Então, outra chamada entrou. Era seu advogado, Mark. Ethan, acabei de receber uma notificação da equipe de Olivia. Eles solicitaram uma auditoria interna dos fundos da empresa. Os documentos alegam desvio de fundos relacionado aos seus gastos pessoais. O estômago de Ethan se contraiu. O quê? Ela tem provas, Ethan. Provas reais. Ele bateu o telefone contra a mesa, furioso. Sienna entrou na sala, ainda olhando para o seu telefone. Por que você está gritando? A entrevista foi boa. Ele se virou para ela com o olhar aceso. Boa?
Você percebe o que você fez? Sua frase, seus gastos, sua arrogância. Tudo está desmoronando. Ela franziu a testa. Não fale assim comigo. Eu não sou sua secretária. Ele deu mais um passo. Você é pior do que isso. Você é um risco, Sienna. O rosto dela empalideceu. Você está com medo, não está? Ele não respondeu. Seu silêncio foi suficiente. Sienna pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Você vai se arrepender de falar assim comigo. Ele murmurou com frieza. Vá embora. Quando a porta se fechou com estrondo, Ethan ficou sozinho com o som de sua respiração. A cidade do outro lado do vidro parecia cinzenta. Pela primeira vez, ele se sentiu pequeno diante do horizonte que um dia governou. Nesse mesmo instante, Olivia estava na varanda da mansão de seu pai, seu cabelo se movendo com a brisa. Ela checou seu telefone e viu a nova manchete na tela. Olivia Henderson exige auditoria completa da empresa do marido após acusações de desvio de fundos. Seus lábios se curvaram levemente. Que ele continue brincando de poder, disse em voz baixa. Ele está prestes a descobrir quem o possui de verdade. Na torre, o telefone de Ethan voltou a vibrar. Outra manchete. Outro golpe. Ele olhou para ela por um longo momento e sussurrou para si mesmo. Ela não se atreveria, mas no fundo sabia que ela já havia feito, e o império que ele acreditava controlar começava a desmoronar, uma assinatura silenciosa de cada vez. O sol da tarde queimava através da fachada de vidro da Torre Henderson, transformando o hall em um espelho de luz e tensão. Lá fora, multidões se reuniam. Repórteres, fotógrafos e curiosos enchiam a praça, esperando a coletiva de imprensa de emergência que Ethan havia convocado. Ninguém sabia realmente o que ele diria, mas os rumores já haviam se espalhado. O pedido de auditoria de Olivia Henderson havia se tornado público. Os investidores estavam em pânico. Lá dentro, o pessoal sussurrava nos cantos, com vozes baixas e nervosas. A equipe de comunicações da empresa se apressava em organizar o evento, instalando microfones e faixas com o logotipo da companhia. Cada flash de câmera lembrava Ethan de que ele não era mais quem controlava a história. Ele ajeitou a gravata e respirou fundo. Isso é controle de danos, murmurou para sua chefe de relações públicas. Estamos lembrando a todos quem manda. Ela assentiu, embora seus olhos demonstrassem dúvida. Sim, senhor, mas devemos estar preparados para perguntas sobre a auditoria. A expressão de Ethan endureceu. Não haverá perguntas sobre isso. Se alguém perguntar, vou desconsiderar como um mal-entendido. Enquanto isso, Sienna estava em seu escritório no andar de cima, caminhando de um lado para o outro. Seu reflexo a observava da janela. Maquiagem impecável, cabelo perfeito, mas olhos que entregavam medo. Ela havia recebido uma ligação de uma editora de revista que antes a admirava. A mulher sussurrou. Soubemos que Olivia tem algo grande. Está prestes a tornar público. Sienna riu ao telefone, mas suas mãos começaram a tremer assim que desligou. As portas do elevador se abriram com um dingue suave. Ethan entrou sem olhá-la. Desceremos para o hall. Você ficará ao meu lado. Sorria, não diga nada. Ela cruzou os braços. Eu não sou seu adorno, Ethan. Ele virou a cabeça lentamente, com a paciência esgotada. Você queria os holofotes, não queria? Parabéns, você os tem. Quando as portas se abriram novamente, uma onda de ruído os envolveu. As câmeras, as vozes, os flashes intermináveis de luz. Ethan caminhou até o pódio, mandíbula tensa, o braço ao redor de Sienna para manter as aparências. A energia do público era elétrica, mas não positiva. Era voraz, esperando o colapso. Ele começou seu discurso com voz calma. Muitos relatórios falsos têm circulado nos últimos dias. Quero deixar algo claro. A Henderson Global continua forte, transparente
e comprometida com a integridade. Qualquer alegação de má conduta é exagerada. Um repórter gritou: "Sr. Henderson, e os fundos transferidos para o projeto privado de marketing da Sra. Cole? O senhor nega essas transações?" O ar parou. A mandíbula de Ethan se apertou. "Eram associações legítimas", respondeu ele com rispidez. Outra voz se ergueu de um lado. "E a alegação de sua esposa de que o dinheiro da empresa foi usado para presentes pessoais? O senhor também nega isso?" O público murmurou. As câmeras focaram em seu rosto. Sienna se encolheu ao seu lado. Ethan olhou para ela brevemente antes de voltar ao microfone. "Minha esposa está sob pressão emocional. Não vou dignificar acusações pessoais com um debate público." Ele se afastou do pódio, mas antes de avançar, uma das telas gigantes atrás dele piscou. O logotipo digital da empresa desapareceu, substituído por um fundo preto e uma única linha de texto. Relatório de Auditoria Henderson Global. Resultados da fase 1. O público prendeu a respiração. Em seguida, documentos apareceram na tela. E-mails, transferências bancárias e recibos digitais, todos com a assinatura pessoal de Ethan. Cada transação estava datada e detalhada. Cada linha mostrava dinheiro fluindo de contas corporativas para compras de luxo em nome de Sienna Cole. Sienna paralisou. A cor sumiu de seu rosto. Ethan sussurrou: "O que é isso?" Ele se virou para a tela, com a garganta seca. "Desliguem isso agora!" gritou, mas ninguém se moveu. Cada câmera no local estava gravando. Então, o sistema de som estalou e a voz de Olivia preencheu o hall. Era serena, firme, inconfundível. "Boa tarde. Aqui é Olivia Henderson. Estes registros foram verificados por um auditor independente. Acredito que o público merece transparência. Minha voz era clara, elegante e controlada. Passei 12 anos construindo esta empresa ao lado do meu marido, protegendo-a, expandindo-a. Hoje, não sou mais a parceira dele, mas continuo leal à verdade. A Henderson Global continuará sob uma nova liderança. Com efeito imediato, reassumo meu cargo como presidente do conselho." O público irrompeu em murmúrios. O rosto de Ethan ficou pálido. Os repórteres avançaram gritando perguntas. "Senhora Henderson, a senhora está presente. Isso é oficial?" Olivia saiu de trás das portas de vidro. Ela estava ali o tempo todo. Usava um elegante terno branco, o cabelo escuro preso cuidadosamente, uma mão descansando suavemente sobre a barriga. Sua aparição causou um silêncio absoluto. Sienna murmurou: "Descrente. Ela está aqui?" Olivia caminhou lentamente até o pódio. O som de seus saltos sobre o mármore ecoou com precisão. Cada passo tinha peso. Ela chegou ao microfone e sorriu suavemente, embora seus olhos fossem de gelo. "Obrigada pela atenção", ela disse. "Integridade não é algo que se proclama, é algo que se demonstra." Ethan tentou falar. "Olivia, podemos resolver isso em particular." Ela olhou para ele com serenidade. "Você já resolveu isso em particular, Ethan. É por isso que estamos aqui em público." O público murmurou em espanto. A voz de Sienna tremeu. "Isso não é justo. Você não pode simplesmente vir e ficar com tudo." Olivia a observou com calma. "Eu não estou ficando com nada. Estou recuperando o que sempre foi meu." As câmeras captaram cada palavra. Cada ângulo mostrava Ethan atrás dela, imóvel, enquanto os olhos de Sienna se enchiam de lágrimas. Olivia colocou um documento sobre o pódio. "Esta é a ata oficial do conselho, me nomeando CEO interina até que a transição seja concluída. Já tenho a aprovação dos investidores. A Henderson Global avançará com transparência e propósito renovado." Ela se virou para Ethan pela última vez.
Você pode ficar com o seu orgulho, Ethan. Eu ficarei com a empresa. Em seguida, ela cumprimentou a imprensa com cortesia e se retirou enquanto a segurança a acompanhava até o elevador. O hall fervia em descrença. Os repórteres gritavam, os flashes se multiplicavam, as perguntas se sobrepunham. Sienna desabou em uma cadeira próxima, a maquiagem escorrendo em lágrimas. Ethan permaneceu em pé, congelado, vendo seu império desmoronar na frente de centenas de câmeras. Lá fora, o mundo já havia decidido. Quando o carro de Olivia deixou o edifício, as manchetes explodiam em todas as telas. Esposa milionária recupera o império. Auditoria confirma uso indevido de fundos. Amante e CEO expostos em coletiva ao vivo. Dentro do carro, Olivia exalou suavemente. A voz de seu pai soou através do alto-falante. Está feito, não está? Sim, respondeu ela. Está feito. Ela olhou pela janela enquanto a chuva começava a cair, suave e constante. Ele pensou que o poder era controle. Eu sempre soube que era a verdade. O carro avançou entre as luzes da cidade, deixando para trás a torre onde sua história havia se quebrado e onde sua nova vida acabara de começar. O amanhecer chegou sobre a cidade, pálido e frio. A tempestade da noite havia passado, deixando poças d'água que brilhavam nas ruas em frente à Torre Henderson. As vans de notícias estavam alinhadas na calçada. Os repórteres esperavam com microfones em mãos, falando para as câmeras, enquanto uma nova manchete dominava todas as telas. Olivia Henderson recupera o império. Dentro da torre, a tensão do dia anterior não havia se dissipado. Departamentos inteiros estavam em caos. As linhas telefônicas tocavam sem parar. Os investidores exigiam declarações e o pessoal sussurrava nos corredores. A empresa que um dia girou em torno da autoridade de Ethan agora se movia em direção à incerteza. Ethan estava sozinho em seu escritório. Sua aparência polida havia desaparecido. A gravata pendia solta, o cabelo um tanto despenteado. O silêncio pesava mais do que qualquer discussão. Sobre sua mesa jazia uma pilha de jornais. Todos mostravam a mesma fotografia. Olivia em pé no pódio, elegante e serena, uma mão sobre a barriga. A legenda dizia: "A verdadeira líder retorna." Ele pegou o jornal e o observou por um longo tempo. Pela primeira vez em anos, ele não viu a si mesmo na história. Ele viu ela, serena, radiante, imparável. Uma batida na porta quebrou o silêncio. Era Sienna. Ela entrou com cautela, os olhos vermelhos de tanto chorar. Não parecia mais a mulher autoconfiante vestida de cetim preto. A maquiagem estava borrada, a voz fraca. "Fui demitida, Ethan. A segurança me acompanhou até a saída." Ele não levantou a vista. "Eu te avisei. Ela está arruinando tudo", disse Sienna com voz trêmula. "Você tem que lutar. Não pode ficar aqui e deixá-la vencer." Ethan finalmente a encarou, os olhos vazios. Ela já venceu. Só que nós não vimos isso acontecer. Sienna se aproximou. "Não. Tem que haver algo que possamos fazer. Podemos falar publicamente, dizer que ela manipulou tudo, usar a imprensa contra ela." Ele balançou a cabeça lentamente. "Toda vez que falamos, nós a fortalecemos. As pessoas acreditam nela porque ela nunca pede atenção. Ela não precisa." A respiração de Sienna acelerou. "Então, é isso? Você desiste?" Ethan recostou-se na cadeira, a voz baixa. "Você queria estar ao meu lado quando eu estava no auge. Agora pode ficar ao meu lado enquanto eu caio." Ela ficou imóvel. Os lábios tremeram. "Você é inacreditável." Ele virou a cabeça. "Você deveria ir antes que as câmeras te vejam chorar de novo." O rosto de Sienna se endureceu. "Você vai se arrepender disso."
Ela sussurrou antes de sair. A porta se fechou com um clique, deixando Ethan sozinho com o som de sua respiração. Do outro lado da cidade, Olivia estava em um escritório iluminado pelo sol, dentro do antigo escritório de seu pai, agora transformado em sua sede pessoal. As paredes eram brancas e limpas, cheias de luz. Seu pai entrou com uma pasta na mão. O conselho aceitou sua reintegração. A votação foi unânime. Até Lang ligou para parabenizá-la. Olivia sorriu suavemente. Eu não buscava vingança, pai. Apenas a verdade. Thomas Shaw assentiu. Às vezes, a verdade é a justiça mais afiada. Sua assistente entrou com um tablet. Senhora, a mídia está solicitando uma declaração sobre a transição de liderança. Olivia se levantou, alisando a frente de seu vestido cor de marfim. Faremos do meu jeito, sem entrevistas, sem fofocas. Apenas resultados. Naquela tarde, ela publicou uma carta oficial no site da empresa. A linguagem era serena e profissional. Com efeito imediato, a Henderson Global iniciará um processo de reestruturação sob minha supervisão. Integridade e responsabilidade guiarão cada decisão daqui em diante. Para os funcionários e investidores que permaneceram em silêncio, obrigada por acreditarem nesta empresa, mesmo quando a liderança perdeu o rumo. A declaração se tornou viral em minutos. Os comentários inundaram as redes. Ela lidou com isso com elegância. Olivia Henderson é a definição de força. Ela não gritou, não ameaçou, apenas agiu. Enquanto isso, no apartamento que Sienna havia alugado no centro, as cortinas estavam fechadas. Ela estava sentada no sofá, checando seu telefone. Cada manchete a ridicularizava. A amante que perdeu tudo. Sienna Cole, de diretora de marketing, a escândalo público. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela jogou o telefone contra a parede, que quebrou no impacto. Eles me adoravam quando eu era o segredo dele, murmurou com amargura. Agora, mal podem esperar para me ver cair. Do outro lado da cidade, Olivia caminhava pelo hall de uma fundação de caridade. Os voluntários a cumprimentavam com calor, alheios ao frenesi midiático. Ela sorriu enquanto percorria o local, a mão descansando sobre a barriga. Esta será a primeira doação do nosso novo fundo, disse ao seu assistente. É hora de a empresa retribuir algo. Sua serenidade parecia a luz após uma tempestade. Ela não estava celebrando a queda de Ethan. Estava construindo algo novo. Naquela noite, Ethan voltou para sua cobertura. As luzes da cidade piscavam através das paredes de vidro, refletindo um homem que não parecia mais poderoso. Ele serviu uma bebida, mas não conseguiu prová-la. Seu telefone vibrava repetidamente, chamadas de jornalistas, advogados e investidores, mas ele ignorou todas. Finalmente, uma mensagem chamou sua atenção. Era de Olivia. Uma única linha. Pelo bem da empresa e do nosso filho, renuncie em silêncio. Ele olhou para as palavras, a mão apertando o telefone. Depois de um longo silêncio, ele digitou uma resposta. Você já deu seu recado, mas apagou antes de enviar. Ele ficou sentado no escuro até que a cidade se tornou um mar de luzes borradas. Enquanto isso, Olivia estava na varanda de seu escritório, observando o brilho do horizonte. Sua assistente se aproximou. A resposta dos acionistas é esmagadoramente positiva. Eles a chamam de salvadora da empresa. Ela sorriu levemente. Eu não sou uma salvadora. Estou apenas limpando a bagunça. Nesse momento, uma voz veio à sua mente. A de Ethan, anos atrás, quando começaram a empresa juntos. Você e eu, Liv, somos imparáveis. Ela exalou lentamente. Talvez ele estivesse certo, sussurrou. Só que não da maneira que ele imaginava. A noite se aprofundou. Lá embaixo, as pessoas continuavam falando, especulando, murmurando.
Mas em seu coração, Olivia só sentia calma. Ela havia travado sua batalha sem gritar. Havia recuperado seu mundo sem crueldade. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu livre. As luzes da cidade se refletiam em seus olhos, suaves e constantes. Ela colocou uma mão sobre sua barriga, sua voz tranquila e cheia de promessa. Tudo será diferente agora, ela disse, para nós dois. E pela primeira vez, a palavra nós significava ela e seu filho, não ela e Ethan. A mulher que um dia foi humilhada, rejeitada e traída agora era o centro de sua própria história. E todos que um dia duvidaram dela finalmente aprenderam como era o verdadeiro poder quando ela sorria. A semana seguinte chegou como uma tempestade silenciosa. A febre das manchetes havia começado a desaparecer, mas o que a substituiu era mais pesado, mais calculado. Cada redação, cada meio de negócios e cada investidor esperava uma única coisa. Exatamente às 9 da manhã, o relatório oficial de auditoria que Olivia havia ordenado foi publicado para o público. 63 páginas de dados, e-mails cruzados e extratos financeiros. Detalhava um rastro de 2 anos de contas ocultas, transferências para o exterior e despesas pessoais disfarçadas de investimentos corporativos. Os números contavam uma história que nem mesmo Ethan podia negar. Ao meio-dia, a capa de todos os jornais de negócios mostrava a mesma manchete. Auditoria confirma uso indevido de fundos, pelo ex-CEO Ethan Henderson. Em seu novo escritório, Olivia leu o relatório em silêncio. Ela não sorriu, nem mesmo ao chegar à última página, onde estava listada como a legítima proprietária e CEO interina. Em vez disso, exalou lentamente. Está terminado, disse em voz baixa. Sua assistente, Claire, entregou-lhe um tablet. Está em toda parte, senhora. A mídia o chama de a auditoria mais limpa e transparente da história corporativa. Olivia assentiu. Tinha que ser. Eu queria a verdade, não vingança. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ethan estava sentado no escritório de seu advogado, pálido e em silêncio. As persianas estavam fechadas. Seu advogado, Mark, colocou o relatório impresso sobre a mesa. É grave, Ethan. Muito grave. Há provas de transferências para a empresa de Siena. Joias, férias, até o contrato do apartamento. Tudo está ligado a você. Ethan esfregou o rosto com as 2 mãos. Era tudo parte do negócio. Despesas promocionais, entretenimento para clientes. Você pode transformar qualquer coisa em um crime se quiser. Mark balançou a cabeça. Desta vez não. Os documentos têm suas próprias assinaturas de autorização. Ela tem cópias dos arquivos da empresa. Você lhe deu poder para aprovar auditorias internas quando a nomeou diretora financeira há 3 anos. Ela guardou tudo. A voz de Ethan baixou. Você está dizendo que ela estava reunindo provas todo esse tempo? Sim, disse Mark em voz baixa. Cada e-mail, cada arquivo. Ela foi mais inteligente do que todos nós. A sala ficou em silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio. A mão de Ethan tremeu levemente ao pegar o relatório novamente. Ele folheou as páginas até chegar a uma seção intitulada Padrão de Conduta. O parágrafo detalhava incidentes repetidos de manipulação, controle psicológico e abuso de poder em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Citava declarações de testemunhas, registros e transcrições de reuniões internas. Sentiu o sangue abandonar seu rosto. Ela está me pintando como um monstro, ele sussurrou. Mark suspirou. Ela não está pintando nada. Ela está apenas mostrando o que já existia. Nesse momento, Siena estava sozinha em um café do outro lado da cidade, usando óculos escuros para esconder seus olhos inchados.
Seu telefone vibrava incessantemente com mensagens de jornalistas, antigos conhecidos e estranhos, que queriam declarações. Ela os ignorou até que uma notificação chamou sua atenção. Era um link para um novo artigo. A amante confirma conhecimento do uso indevido de fundos. O estômago dela revirou. O artigo citava fontes anônimas que insinuavam que ela havia sabido das transações o tempo todo. O pânico percorreu suas costas. Ela discou o número de Ethan com as mãos trêmulas. Ele atendeu após vários toques, com a voz cortante. "O que você quer?" "Estão me culpando", ela disse freneticamente. "Você tem que consertar isso. Diga a eles que eu não sabia de nada." Ele soltou uma risada amarga. "Você queria fazer parte do meu mundo, lembra? Parabéns, você faz." "Ethan, por favor, eles vão me destruir." E ele não respondeu. No escritório de Olivia, Marian entrou com uma caixa pequena. "Isso foi recuperado do antigo armazém. Talvez você queira ver." Olivia abriu a caixa e encontrou uma pilha de fotografias impressas. Eram de anos atrás, antes do crescimento da empresa, antes da mansão, antes dos escândalos. Uma mostrava Olivia ao lado de Ethan em seu primeiro evento de gala. Outra o mostrava cortando uma fita com Siena ao fundo, já presente muito antes de Olivia saber. Seus olhos se suavizaram, não por tristeza, mas por clareza. "Nunca se tratou de uma única traição", ela disse. "Era um padrão." Marian assentiu. "Os tribunais estarão completamente do seu lado. Você terá a custódia total da criança e o controle absoluto da empresa." Olivia olhou pela janela, o horizonte brilhando sob o sol. A justiça não precisa humilhar ninguém. Só precisa ser vista. Naquela noite, as luzes da sala de reuniões brilhavam enquanto os repórteres se reuniam mais uma vez. Desta vez, Olivia estava sozinha no pódio, sem Ethan, sem Siena. Apenas ela. "Hoje marca o fim de um capítulo difícil", ela começou. "Mas também marca um começo. A Henderson Global não é definida pelos erros de uma pessoa. Ela é definida por todos aqueles que continuam a trabalhar com honestidade e compaixão." As câmeras piscavam. Sua voz permaneceu firme. "Por anos, acreditei que o silêncio protegia a dignidade. Eu estava errada. O silêncio só protege os culpados. A verdade protege o futuro." A sala ficou em silêncio. Os repórteres escreviam às pressas, conscientes de que estavam testemunhando um momento histórico. Quando a coletiva terminou, Olivia se virou para sair, mas um jornalista perguntou: "Senhora Henderson, a senhora tem algo a dizer ao seu marido?" Ela parou, olhou para trás e respondeu: "Desejo-lhe paz." Nada mais. Lá fora, o ar noturno era fresco e leve. Olivia entrou em seu carro e fechou a porta suavemente. Através do vidro fumê, ainda podia ver os flashes das câmeras. Mas, desta vez, eles não pareciam invasivos. Pareciam distantes, como uma história que não lhe pertencia mais. Enquanto o carro se afastava, ela checou seu telefone. Dezenas de mensagens enchiam sua caixa de entrada. Desculpas de antigos colegas, parabéns de aliados e um inesperado de seu pai. "Orgulhoso de você. Você não o destruiu. Você se restaurou." Ela sorriu com ternura. Era tudo o que ela queria. Do outro lado da cidade, o apartamento de Ethan estava escuro, iluminado apenas pelo brilho azul da televisão. A tela exibia clipes da coletiva. A voz dela preenchia a sala mais uma vez, serena e inabalável. Ele desligou a televisão e ficou em silêncio. O império que ele pensava ser seu havia escapado por entre seus dedos, mas o que mais o atormentava não era a perda do dinheiro ou do poder. Era perceber que a mulher que ele tentou silenciar havia feito a única coisa que ele nunca pôde: permanecer fiel a si mesma. Naquela noite, Olivia estava em sua varanda,
as luzes da cidade se estendendo ao longe. Ela colocou uma mão sobre sua barriga, sentindo um movimento suave sob sua palma. Estamos livres agora, sussurrou. Completamente livres. O vento levou suas palavras para a noite. Pela primeira vez em muito tempo, não havia medo, nem raiva, nem barulho. Apenas paz. E sobre a cidade tranquila, a mulher que um dia foi traída por amor havia se transformado em algo maior, sua própria justiça. Amanhã, após o comunicado da auditoria, o mundo acordou com caos no distrito financeiro. As cadeias de notícias vibravam com alertas de última hora. As ações da Henderson Global despencaram 23% em uma única hora. As telas das salas de operações se encheram de números vermelhos que caíam mais rápido do que qualquer um podia contar. Dentro do que um dia foi o escritório de Ethan, o poder havia sido substituído pelo pânico. Os assistentes sussurravam freneticamente ao telefone. Os membros do conselho se reuniam sem ele. A porta da suíte executiva permanecia fechada, mas seu silêncio já não o protegia. Ao meio-dia, as autoridades federais chegaram para recolher os registros financeiros. As câmeras cercaram o edifício enquanto os agentes carregavam caixas de documentos para vans pretas. Cada movimento era transmitido ao vivo. Não era mais um boato, era uma consequência. Em um canto tranquilo do edifício, Sienna sentou-se em sua mesa pela última vez. Os seguranças esperavam que ela empacotasse suas coisas. Suas mãos tremiam enquanto ela colocava fotos emolduradas e pequenos prêmios em uma caixa. O riso e a arrogância que antes a cercavam haviam desaparecido. Cada pessoa que ela havia desprezado, cada sussurro que ela ignorou, agora se transformavam em um silêncio que cortava mais do que qualquer insulto. Seu telefone vibrou. Era Ethan. Ela hesitou por um instante e depois atendeu. "Onde você está?" exigiu sua voz, baixa e áspera. "No meu escritório", ela sussurrou. "Estão me mandando embora." "Bom", ele disse com amargura, "talvez você finalmente entenda o que é perder tudo." A voz dela tremeu. "Você acha que isso é minha culpa?" Ele riu friamente. "Tudo o que você tocou se tornou tóxico." Ela prendeu a respiração. "Você me usou." "Você quis que eu a usasse." Ele respondeu. "Não haja como inocente agora." A chamada terminou com um tom mudo. Ela olhou para o telefone por um longo tempo antes de soltá-lo suavemente. As lágrimas embaçaram sua visão enquanto ela murmurava. "Você está errado. Eu te amei." Lá fora, a multidão se aglomerava em frente à entrada principal. Os repórteres gritavam perguntas. "Sr. Henderson, é verdade que o FBI congelou suas contas?" Sua esposa entregou as provas pessoalmente. "O senhor planeja se defender das acusações?" Ethan atravessou os flashes e os microfones. Seu terno estava amarrotado, seu rosto pálido e tenso. "Sem comentários", ele murmurou enquanto as câmeras o seguiam em cada passo. Seu carro o esperava na calçada, mas nem mesmo lá dentro ele encontrou silêncio. Seu telefone tocava sem parar. Bancos, advogados, membros do conselho, todos exigindo explicações que ele não tinha mais. À tarde, todas as redes transmitiam a cobertura ao vivo. As manchetes eram implacáveis. De multimilionário a acusado. Ethan Henderson enfrenta investigação por fraude. A amante admite participação em má conduta financeira. Em seu escritório, Olivia assistia aos noticiários em silêncio. Seu pai entrou calmamente, carregando uma bandeja com chá. "Acabou?" ele disse. Olivia assentiu. "Quase." Thomas olhou para ela por um momento. "Tudo isso a faz feliz?" Ela balançou a cabeça. "Justiça não é felicidade, é paz. E a paz leva tempo." Ele colocou uma mão em seu ombro. "Você conquistou essa paz, Liv."
Naquela noite, Ethan voltou para sua cobertura. O apartamento, antes luxuoso, parecia vazio. Caixas forravam as paredes, onde antes pendiam quadros. Uma pilha de correspondências não abertas repousava sobre o balcão, cada envelope mais pesado que o anterior. Avisos judiciais, alertas de dívida, cartas de demissão. Ele caminhou pelos cômodos em silêncio. Cada reflexo que passava o lembrava de quem ele costumava ser. O homem dos ternos caros, aquele que pensava que nunca cairia. Agora, seu reflexo lhe devolvia o olhar de um estranho. Ele serviu um copo de uísque, mas o deixou intocado. Através da janela, podia ver o brilho da Torre Henderson ao longe, o império dela. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era um link para um vídeo. Ao abri-lo, ele viu imagens de Olivia em um evento de caridade naquela mesma tarde. Ela sorria enquanto falava para um grupo de mulheres empreendedoras, com uma mão sobre a barriga. Poder não é sobre controle, ela dizia. É sobre responsabilidade, ter a coragem de reconstruir quando outros tentaram destruir você. Ethan assistiu ao vídeo até o fim. Os aplausos do público ecoaram fracamente pelos alto-falantes. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que havia esquecido. Vergonha. Ele sentou-se no sofá, com as mãos cobrindo o rosto. Seu império havia caído, mas o que realmente o quebrava não era a perda do dinheiro ou do poder. Era perceber que Olivia nunca precisou de vingança, apenas precisou da verdade. Do outro lado da cidade, o mundo de Siena também desmoronava. Seu rosto aparecia em sites de fofocas, seu nome ligado a cada manchete escandalosa. Antigos amigos ignoravam suas ligações. Ela tentou ligar para Ethan novamente, mas ele nunca atendeu. À meia-noite, ela fez as malas e abandonou o apartamento que haviam compartilhado. Ninguém a viu partir. Na manhã seguinte, Olivia chegou a Henderson Global pela primeira vez como sua única líder. Todo o pessoal a esperava no hall. Ao entrar, aplausos preencheram o espaço. Ela sorriu com serenidade, agradecendo a cada pessoa que a cumprimentava. Não havia orgulho em seu rosto, apenas determinação tranquila. Ela entrou no elevador executivo e apertou o botão do último andar. Quando as portas se abriram, ela parou na soleira. O escritório ainda cheirava vagamente ao perfume de Ethan. Sua cadeira ainda estava voltada para a janela. A cidade se estendia além, infinita e luminosa. Olivia caminhou até a mesa e colocou um único envelope sobre a superfície polida. Dentro havia uma nota escrita à mão. Para que conste, eu nunca quis sua ruína, apenas sua verdade. Em seguida, ela se virou para a assistente que a acompanhava. Limpe este lugar. Começamos de novo. Naquela tarde, o comunicado oficial da empresa foi emitido. O ex-CEO Ethan Henderson renunciou permanentemente após a confirmação de violações da ética corporativa. A senhora Olivia Henderson continuará como presidente e CEO com efeito imediato. A notícia se espalhou por todo o mundo, mas desta vez não carregava escândalo. Carregava respeito. Naquela noite, Olivia sentou-se perto da janela do quarto do bebê. A luz era suave e dourada. O berço estava pronto, coberto com lençóis brancos e dourados. Ela colocou uma mão sobre a barriga e sussurrou: "Conseguimos. Acabou." O bebê deu um pequeno chute em resposta. Ela sorriu. "Você nunca terá que viver sob a sombra dele. Você crescerá cercado de honestidade e amor." Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como estrelas distantes. Em algum lugar dessa mesma cidade, Ethan levantou a vista para o mesmo céu, mas só viu escuridão. Ele havia trocado o amor pelo ego, a lealdade pela ganância e a verdade pela mentira. Agora, tudo o que restava era o som de seu próprio silêncio.
e nesse silêncio, pela primeira vez, ele compreendeu o verdadeiro preço da traição. A primavera voltou silenciosamente à cidade. O ar parecia mais suave, mais leve, como se o caos dos últimos meses finalmente tivesse se dissolvido no silêncio. As árvores ao longo do boulevard brilhavam com folhas novas. As ruas sob a Henderson Global Tower resplandeciam sob a luz da manhã, cheias de vida mais uma vez. Dentro da torre de cristal, o ambiente havia mudado completamente. A tensão que antes atormentava cada corredor havia desaparecido. As pessoas falavam em tons calmos. Havia risadas novamente, risadas verdadeiras, não as nervosas que enchiam o edifício durante o mandato de Ethan. Olivia saiu do elevador e entrou no hall. Ela vestia um terno off-white. Sua postura era elegante e firme. O pessoal a cumprimentou com calor ao passar. Ela sorriu. Seus olhos eram gentis, mas confiantes. Ela havia fechado um ciclo, passando da humilhação para a liderança, da perda para o propósito. Sua assistente, Claire, caminhava ao seu lado. Os documentos da nova fundação estão prontos para a sua assinatura, ela disse. E a imprensa está pedindo uma declaração sobre o próximo evento de gala de caridade. Olivia assentiu. Nada de entrevistas. Que o trabalho fale por si. Apenas prepare a carta de intenção. Elas entraram na sala de reuniões, onde os diretores já a esperavam. A mesma sala que um dia foi palco de sua humilhação, agora estava cheia de respeito. A mesa de vidro refletia a luz do sol, e flores frescas adornavam o centro. Ela começou a reunião com calma. Hoje, encerramos a fase de reestruturação. A partir de agora, a Henderson Global se concentrará em reconstruir a confiança com nossos clientes e em apoiar causas sociais que importam. Somos mais fortes porque escolhemos a verdade em vez do orgulho. Os membros do conselho assentiram. Não houve aplausos nem alardes, apenas aprovação sincera. Após a reunião, Olivia ficou perto da janela, olhando o horizonte. Por anos, aquela vista havia representado poder. Agora, representava liberdade. Seu reflexo no vidro não mostrava mais a mulher que um dia teve medo. Ela estava completa novamente. Seu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem do hospital. Sua médica confirmava a próxima consulta. Ela sorriu suavemente e sussurrou. Quase na hora. Mais tarde, naquela tarde, ela visitou a sede da The Renewal Foundation, a nova organização sem fins lucrativos que havia criado ao lado de seu pai. As paredes eram pintadas de branco e dourado. Fotografias de mulheres empreendedoras e líderes comunitárias decoravam o corredor. Os voluntários a receberam com admiração e gratidão. Uma jovem se aproximou timidamente. Senhora Henderson, eu só queria agradecer. Graças à bolsa da fundação, pude terminar a faculdade de Direito. Olivia pegou a mão dela. É para isso que serve, ela disse. Todos merecem uma segunda chance. Nesse momento, ela compreendeu algo profundo. Sua história nunca havia sido sobre vingança. Sempre foi sobre reconstruir o que estava quebrado e provar que a força podia existir sem crueldade. Enquanto caminhava pelo jardim da fundação, o sol da tarde tocou seu rosto. Ela fechou os olhos e ouviu o som suave das risadas dos voluntários lá dentro. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente em paz. Naquela noite, ela voltou para a mansão que havia herdado de seu pai. Estava tranquila, cheia de música suave e do aroma de jasmim que florescia no jardim. Ela sentou-se perto da lareira, uma mão sobre a barriga, a outra segurando um livro que ela queria ler há meses. O telefone tocou uma vez. Na tela, aparecia o nome Ethan. Ela hesitou. Depois atendeu. Olivia, disse a voz dele, cansada e baixa.
Eu não esperava ouvir você, respondeu ela com calma. Eu queria dizer que sinto muito, ele disse após uma pausa. Por tudo. Eu pensei que vencer significava controlar. Eu não entendi até que fosse tarde demais. Olivia olhou o reflexo do fogo nas paredes. Eu te perdoei há muito tempo, Ethan, mas perdoar não significa voltar. Ambos temos que viver com o que construímos. Ele respirou com dificuldade. Você sempre foi a mais forte. Ela não respondeu. O silêncio entre eles não foi cruel nem gentil. Foi simplesmente final. Cuide-se, ela disse suavemente, e encerrou a chamada. Do outro lado da cidade, Ethan estava sozinho em um pequeno apartamento. As luzes eram fracas, as paredes nuas. Ele olhou o horizonte que um dia lhe pertenceu. O império havia seguido em frente sem ele, mas no fundo ele sabia que era o melhor. Ele sussurrou para o quarto vazio. Ela venceu sem me destruir. Em seguida, sorriu levemente, com um sorriso triste e vazio. Talvez seja por isso que ela realmente venceu. De volta à mansão, Olivia estava perto da janela do quarto do bebê. O berço estava pronto, coberto com um tecido branco e suave. Ela colocou a mão sobre a barriga e sentiu o bebê se mover. Você ouve? Ela sussurrou. O mundo está em silêncio novamente. Essa é a nossa paz. Uma batida suave soou na porta. Era seu pai. Está tudo bem? Ela se virou e sorriu. Está tudo perfeito. Eles caminharam juntos até a varanda. O ar noturno era fresco, cheio do canto dos grilos e do murmúrio distante da cidade. Seu pai olhou para ela com orgulho. Você reconstruiu tudo das cinzas. Isso é algo raro. Ela olhou para as estrelas. Não se tratava de reconstruir a empresa, pai. Tratava-se de reconstruir a mim mesma. Ele assentiu lentamente. E você fez isso. O céu acima deles era profundo e infinito. A mesma cidade que antes foi um campo de batalha, agora brilhava com luz. Olivia respirou fundo, como se fosse uma promessa. Semanas depois, a festa de gala de caridade que ela se recusou a transformar em espetáculo se tornou o evento mais admirado do ano. Sem paparazzi, sem tapetes vermelhos. Apenas pessoas, histórias e propósito. Quando ela falou naquela noite, suas palavras foram simples. Houve um tempo em que pensei que a força significava silêncio. Eu estava errada. Força é falar quando importa, mesmo que a voz trema. É escolher a verdade em vez do medo. E é acreditar que depois da dor, ainda pode haver luz. Os aplausos encheram o salão, calorosos e sinceros. Após o evento, ela saiu para o ar da noite. As luzes da cidade brilhavam sobre o rio. Ela sorriu para si mesma, sabendo que havia alcançado o final que um dia acreditou ser impossível. Sem vingança, sem amargura, apenas clareza. Enquanto caminhava para o carro, seu reflexo foi capturado na janela do edifício. Sereno, elegante, poderoso. O mundo que um dia a viu cair, agora havia se levantar. Dentro dela, um pequeno chute a lembrou de que a história não terminava. Estava apenas começando, desta vez com esperança. Ela sussurrou suavemente para a noite. Nós conseguimos. E pela primeira vez, essas palavras não carregavam dor. Carregavam paz. A mulher que havia sido traída, humilhada e subestimada, não era mais a sombra de ninguém. Era a sua própria luz. E enquanto as estrelas brilhavam sobre a cidade adormecida, o império que ela havia reconstruído permanecia como prova de que a verdade, uma vez libertada, nunca pode ser tirada. Se essa história de reviravolta no mundo dos negócios te pegou de surpresa, imagine o que ainda está por vir. Não perca os próximos capítulos desta saga de poder e superação. Inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe o seu like para mostrar que você está do lado da verdade. E comente aqui embaixo. Qual foi o momento que você percebeu que a Olivia
Tinha o controle o tempo todo. Seja a sua própria luz e não a sombra de ninguém. Um grande abraço.